defesa dos valores do homem e da mulher brasileira, sem prejuízo de minorias. Uma coisa é respeitar a minoria, outra coisa é você negar também o valor das famílias brasileiras. E olha, pessoal, hoje nós recebemos aqui no Cidade Alerta um dos candidatos à presidência da República nas eleições de 2026, aqui na Record. Fundador do Movimento Brasil Livre, MBL, e agora candidato pelo Partido Missão, Renan Santos cumpre agenda no Mato Grosso do Sul. A partir de agora, a gente vai conversar com ele. Eu sigo na internet e confesso, candidato, que eu não esperaria, tê-lo aqui lado a lado comigo. Seja bem-vindo ao meu estado de Mato Grosso do Sul. E eu te pergunto primeiro, está oficializado como candidato e um grande desafio aqui em terras sul-mato-grossenses. Boa noite para você. Obrigado, uma honra estar com você, boa noite. E não fique surpreso de estar aqui, para mim é uma honra estar aqui, vai ser bem legal. E o que eu digo, Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais crescem no Brasil. Tem que ter olho nele, porque a gente só fala dos problemas do Brasil, mas tem estados que fazem parte da solução. E também, por conta até da questão fronteiriça, é um lugar em que entra, infelizmente, muita droga, e boa parte daquele circuito da rota bioceânica que envolve droga e exportação de droga no Brasil, entra por aqui. Então, resolver essa questão da droga no Brasil é fazer com que a vida aqui fique mais tranquila. A gente fica ouvindo uns casos horrorosos no Mato Grosso do Sul que o Estado não merece. O Estado tem que só PIB subir, pessoas viverem melhor e a vida ser boa para todo mundo. Candidato, nós temos então, já que o senhor tocou nessa questão de segurança pública, temos aqui Mato Grosso do Sul, divisa, fronteira com o Paraguai. Temos fronteira com a Bolívia. Dentro ali do seu olhar para o nosso estado, na sua candidatura, como resolver ou como atuar segurança pública na fronteira, crime organizado, tráfico de drogas? Primeiro tem que ter fronteira. A gente tem uma fronteira nominal, que é uma linha num mapa, mas do ponto de vista da fiscalização, da entrada e saída de drogas, de mercadorias contrabandeadas, de bandidos de ambos os lados, do cometimento de certos crimes, como o tráfico inclusive de armas, como uma indústria sexual que existe nas fronteiras, não há, o Estado não está presente. Isso cobra um preço não só para aqui, para o Estado, mas ele cobra um preço para o restante do Brasil. E às vezes a gente acaba assistindo nessa região de fronteira o cometimento de crimes enormes por conta das guerras que envolvem facções internacionais. Aqui a gente acaba vendo, vamos dizer, interesses de facções de outras nações, como da Bolívia, até da Colômbia, com as facções brasileiras. Então ter fronteira significa resolver esse problema. E ter fronteira passa a ter fisicamente aduanas e locais em que o Estado possa controlar e ter uma presença maior da Polícia Federal e também de órgãos de controle estatais. Bom, aqui no Mato Grosso do Sul, infelizmente, candidato, a gente tem a atuação do primeiro comando da capital e agora a gente tem uma guerra também sendo travada do Comando Vermelho. E o senhor, que vem ali de São Paulo, vou te chamar de você que você é novo, tá? Pode chamar. E aí o que acontece? Como que a gente pode resolver na questão da punição? Porque até recentemente os Estados Unidos classificaram, a atuação das facções criminosas como organizações terroristas. O que o senhor acha disso? Você acha disso? E como resolver no Brasil esses problemas? Eu vou começar do final, que a pergunta é bem boa. O brasileiro idealiza muito o americano, especialmente o brasileiro de direita. A galera aqui do Estado fala, pô, os americanos são... Americano não é nosso aliado na maior parte do tempo. A gente concorre internacionalmente com o agro deles. Hoje, o secretário de Comércio dos Estados Unidos avisou que o agro brasileiro desmata demais, que eles vão punir o agro brasileiro, e falou também que o agro brasileiro pratica trabalho forçado. Ou seja, o único que foi criminalizado de verdade por enquanto foi o agro brasileiro. A gente vai destruir o crime organizado fazendo um enfrentamento interno. Imaginar que os Estados Unidos vão salvar a gente, primeiro, é negar então a nossa capacidade de enfrentar o problema, e dois, é entregar para uma nação estrangeira o interesse de tocar as nossas questões internas. Isso é humilhante. Quem vai resolver o crime organizado precisa ser o Brasil, e o Brasil tem condição, se a polícia tiver condição de agir. As polícias estaduais, a própria polícia civil e a polícia federal. Se nós acabarmos com a lei de execução penal hoje, em que o policial prende e o juiz solta, nós destruímos o crime organizado no Brasil. E não precisa de Donald Trump, até porque o Donald Trump não é nosso amigo. Donald Trump não gosta de brasileiro. Ele gosta dos aliados que puxam o saco dele. Se perguntar pra ele, viu um brasileiro, ele manda deportar aqui dos Estados Unidos. Então a galera tem que perder essa ilusão que os americanos nos amam. Eu estive já na Casa Branca, eu tenho muitos amigos dentro do governo americano, viajo regularmente para falar de política com americanos e sei da opinião deles sobre a gente. Eles cuidam dos interesses dele. Tá na hora do brasileiro cuidar do próprio interesse e não ficar puxando o saco desses caras. E aí, na hora que a gente fala sobre essa questão norte-americana, na interferência ao nosso governo brasileiro, eu tenho uma curiosidade que eu acho que quem está em casa, meu público de Mato Grosso do Sul, quer entender quem é o candidato.
Você tem uma linha mais, né, ligada ali ao pensamento de direita, de esquerda, de extrema direita, ao lado ali do pensamento de Trump também. Aonde que está o posicionamento do candidato? Sou de direita. E o que significa ser de direita? Muita gente fala, ser direita você gosta do Bolsonaro. Não é isso. Eu tenho posições de direita, que é defesa da lei e da ordem, acima de tudo. Respeito ao espaço individual das pessoas. Aqui no Brasil, a gente não respeita. É o cara jogar lixo na porta da casa do outro, é o cara que vai pegar um ônibus com uma caixinha de som enorme, picha a casa do outro. A gente tem que ter lei e ordem em absolutamente tudo. Isso é ser direita. Respeito ao dinheiro público, ou seja, não ter privilégio, não ter mamata. Respeito ao espaço que o Brasil tem que ter junto ao mundo, ou seja, ser soberano, defender a sua própria nacionalidade, coisa que a gente não vem fazendo, especialmente esse governo atual, que é vassalo da China. Já falei, tem gente que quer puxar saco dos Estados Unidos, tem gente que quer puxar saco da China. Outro elemento que é central, defesa dos valores do homem e da mulher brasileira, sem prejuízo de minorias. Uma coisa é respeitar a minoria, outra coisa é você negar também o valor das famílias brasileiras. Você consegue conciliar isso tudo numa boa. O Brasil sempre foi tolerante. Se você defende isso, você é de direita. E meu governo vai fazer essa defesa. Agora, candidato, como que o senhor analisa, então, como que você analisa o atual cenário político do Brasil? Por exemplo, a guerra travada na Câmara, a guerra travada no Senado, contra o governo federal, contra ali alguns posicionamentos, né, de outros candidatos também do lado da direita aqui no nosso país. Como que você enxerga hoje Câmara, Senado e também o Supremo? Show de horrores. É todo mundo cuidando da grana que vai botar no bolso, de quanto emenda vai ter, mas ninguém preocupado com o Brasil. Eu vou falar um exemplo. Você tem que avaliar um político, e essa é uma regra que eu deixo para todo mundo que está assistindo em casa. Avalie o político na hora que ele propõe algo que é impopular. Então, direita e esquerda só sabem hoje falar o que é popular. Então veio a pauta da PEC, do fim da escala 6x1. Ela é popular porque estão enganando as pessoas, fazendo as pessoas acharem que elas vão trabalhar menos e ganhar mais. Isso é mentira, isso não vai acontecer. A esquerda botou para votar, a direita votou junto. Ou seja, quando eu avalio os políticos de direita em Brasília, eles votam com a esquerda com medo de perder popularidade. E mesma coisa a esquerda quando vem uma outra pauta que é popular. Ou seja, ninguém tem um lado de verdade, ninguém acredita em nada. Tá todo mundo preocupado com voto, com eleição e com emenda. É todo mundo falso. Então eu pergunto para os parlamentares de direita aqui do Mato Grosso do Sul que estão lá em Brasília, por que eles votaram com a esquerda nesse tema? Por que eles vão quebrar os agricultores, o pessoal da indústria e do comércio daqui? Teve medo de falar para o eleitor, é mentira o que estão fazendo? Eu não gosto disso. Eu pretendo ser presidente da República falando a verdade. Vou perder voto? Paciência. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem sou eu para achar que eu vou agradar? Agora, falar a verdade para as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu é minha obrigação. E tem que ser assim com um político bom. Agora, candidato, você sabe uma coisa que me chamou a atenção, né? Para quem está me acompanhando aqui pela TV MS Record, quando você chegou e entrou aqui, primeira coisa que eu te perguntei, eu falei assim, você está bebendo tereré? Porque da onde você nasceu e onde você está hoje, eu acho que não é comum tereré. E tereré é uma cultura nossa aqui, paraguaia também, né? Você bebe tereré, já está se familiarizando com a nossa terra, com o Mato Grosso do Sul. Sim, e vamos fazer uma brincadeira legal sobre isso. O Mato Grosso do Sul surge muito de uma migração paulista no período das monções, pós-bandeiras. Então, nós, no fundo, fazemos parte da mesma cultura. E aqui tem essa adaptação indígena, uma adaptação diferente do uso do mate, e é deliciosa. E a primeira vez que eu vim pra cá, eu conheci o tereré, eu ganhei tererés paramentados com o logotipo do nosso grupo, do movimento, e eu tomo, quando eu faço churrasco em São Paulo, assim como em dia frio, eu tomo chimarrão lá dos gaúchos. Eu adoro, acho mate maravilhoso, e fico muito triste que o mundo não toma tanto mate quanto o Brasil e a Argentina tomam, e o Paraguai também. E é saudável, né? Muito. É saudável, é saudável. Você sabe uma outra curiosidade que eu tenho, candidato? Eu estava acompanhando suas redes sociais, você é muito forte na internet, e o teu desafio é convencer a juventude que está na internet e convencer o senhorzinho ou a senhorinha que está me assistindo pela televisão aberta. Qual que é a comunicação, né, de um candidato à presidência jovem que está ali, né, diante de vários desafios econômicos, social, do agronegócio, política externa e interna do nosso país nesse momento? Essa é a pergunta de $1 trilhão, porque se eu souber responder, eu ganhei a eleição. Né? O que eu sei é que a gente já convenceu os jovens, eu estou primeiro entre os jovens, 16 a 24 anos, e eles estão convencendo seus pais e seus avós. E esse é o trabalho, um trabalho de convencimento numa agenda de esperança e de energia muito positiva de que o Brasil pode ser bom. O que eu sei é o seguinte, as gerações mais velhas estão muito chateadas. Muito chateadas porque os projetos que elas acreditavam deram todos errados. O petismo deu errado, o Brasil está quebrado. O bolsonarismo deu errado. Eles ficaram se matando com 2 projetos que deram errado. Aí tá vindo agora os filhos e netos dessas pessoas dizendo, tem um projeto muito bom, esse cabra aí, esse cara é legal, estamos gostando.
e eles estão apresentando. O que eu tenho? Eu tenho que fornecer as minhas propostas e eu tenho que mostrar para essas pessoas que foram muito iludidas pelo projeto do Lula e projeto do Bolsonaro que eu sou diferente. E como provar? Falando também o que a pessoa não quer ouvir. Eu volto porque eu disse antes. Hoje o político no Brasil, o Lula, ele falou, vou te dar picanha, você vai comer picanha, vai ficar muito feliz. Flávio Bolsonaro foi na TV semana passada e disse que vai dar um celular para cada mulher. Como é que o cara vai dar um celular? Não dá, não tem dinheiro. Isso custa mais de 100 bilhões de reais por ano. Nós não temos esse dinheiro. Ele prometeu, ele está mentindo. Então um promete a picanha, outro promete o celular. Se eu fosse um político picareta, eu falava, agora eu vou prometer um carro para todo mundo. Pronto, invento aqui. Eu falei, não vai ter nem picanha, nem celular. Eu vou fazer todo mundo participar dessas reformas e a vida depois de 1, 2 anos vai melhorar. Mas vai melhorar para melhorar para sempre. Não para fazer voo de galinha, que melhora um pouquinho e depois quebra. E isto é ser sincero, e isso é falar com pessoas que já foram tão machucadas pela mentira dos candidatos. Candidato, a gente infelizmente ocupa um ranking, né? O senhor falou na questão das mulheres, um dos rankings que a gente não gostaria de participar, que é no número de mortes de mulheres, crimes de feminicídio. Eu confesso que eu vi um recorte seu, um recorte na internet, a gente pode, infelizmente, né, levar para o rumo que a gente quiser. Mas eu vi uma fala sua que é o seguinte, olha, qual que é a penalidade, no teu ponto de vista, para quem é estuprador? Olha, qual que é a penalidade de uma pessoa muito malvada, né, que comete um crime, por exemplo, a de um estupro de vulnerável, uma morte ali, um crime de feminicídio? E eu quero saber a sua opinião agora, te conhecendo pessoalmente, porque eu quero entender também, será que a gente está parado no tempo? Será que as nossas leis estão brandas? Será que o teu discurso também não é um discurso tópico em relação a crimes de graves que assustam a todos nós? Na verdade não. Na verdade o que eu estou propondo é só o que os países desenvolvidos e os países que têm menor taxa de crime fazem, que é eliminar a impunidade. Os bandidos têm 2 medos. Você consegue convencer um bandido a não cometer um crime se ele souber que, se pego, ele vai ficar muito tempo na cadeia ou vai morrer. E 2, a certeza de ser pego. É assim que você consegue parar o criminoso. Até que você construa uma cultura de confiança, em que as pessoas não precisam ter medo para fazer o que é certo. Para fazer isso, primeiro você vai ter que fazer uma terapia de choque. E a terapia de choque passa em aumentar as penas e aumentar a capacidade do Estado em pegar o bandido. Você tem muita violência contra a mulher de toda a natureza que sequer ela é denunciada pelas mulheres. Hoje você tem uma cultura em que às vezes a mulher acaba aceitando a violência dentro de casa. E tem, além da violência contra a mulher, um outro tipo de violência que ela está sendo menos falada, que é a violência contra a criança. Porque o mesmo marido abusivo que bate na esposa, eventualmente leva a óbito uma esposa, pode ser o marido que abusa sexualmente das meninas. Tem casos horrorosos no Brasil que não são denunciados. E o Estado tem que estar presente nisso para ver a denúncia e depois da denúncia a punição e quando punido que ele fique muito, muito tempo na cadeia, que ele não saia. Então essa é a jornada que a gente tem que construir, que é a jornada do fim da impunidade. Eu fui perguntado por uma grande emissora de TV, e eu saí hoje nela, perguntaram, olha Renan, aumentou o feminicídio, aqui está a mancha por estado do feminicídio. Pois bem, ela é igualzinha do homicídio. Ela é igualzinha de outros crimes violentos. Ou seja, os estados brasileiros que permitem que pessoas morram, também vai permitir que mulheres, em geral, morram mais. Por quê? Porque são estados que trabalham mais com impunidade. E os estados que combatem mais impunidade, você também tem menos feminicídio. Então, a correlação é direta. Onde você tem mais impunidade, mais mulher vai sofrer. Candidato, eu vou emendar também, né, uma outra situação que tem preocupado muito. Você falou que a maior parte do seu público, se não ali 80%, 90%, eu não sei qual é o percentual, são jovens. Vamos falar um pouquinho de bets? Opa, né? Adoro Esta questão também é algo que você pensa na sua proposta de candidatura para a presidência, para mexer na ferida, porque assim, de cara, dá para perceber que é um vespeiro. Mexer em bets é um vespeiro. Tá preparado para isso? Tô e eu vou proibir as bets no Brasil. Você vai proibir? Totalmente. Eu já tentei pensar, será que existe um meio alternativo? Tudo termina em lavagem de dinheiro, em compra de parlamentar e evasão de divisa, ou seja, dinheiro sendo mandado para um paraíso fiscal, em geral ligado a mafioso russo, gente da pior estirpe. Para que serve uma bet? O que a gente ganha? Se a pessoa tem o dinheiro dela e ela gastou com qualquer coisa, ela movimentou a economia. Na bet, ela vai lá, faz uma aposta online e o dinheiro vai parar no paraíso fiscal para um mafioso. O que o Brasil ganha com isso? Outra coisa, os brasileiros estão viciados em bet, viciados em tela de celular. Está fazendo mal para a cabeça dos brasileiros, está tendo vários problemas, vários transtornos estão surgindo. Eu não vejo nenhuma alternativa além de proibir bet. Essa é muito impopular com muita gente, mas fazer o quê? Eu preciso falar a verdade. Candidato, falando em bets e os programas sociais, permanecem no seu governo? Permanecem, mas mudam. Vai ter Bolsa Família? Vai, para quem precisa. A diferença do veneno pro remédio é só a dose.
Então, se eu der muito de um remédio, a dose passa e você mata o paciente. O Bolsa Família surgiu como um remédio. E ele é muito bom para muitas coisas. Pegar uma família que tem 6, 7 crianças e a mãe solteira não tem como cuidar da criança. Olha, aqui faz com que as pessoas não morram, isso ajuda. Agora, virou uma fábrica de pobreza. E aí, líderes políticos em vários estados do Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste, deixaram de focar em aumentar a atividade econômica, como acontece aqui no Mato Grosso do Sul, e focaram só, dá um Bolsa Família, compra o voto desse pessoal para eleição e jogo segue. Eu vou fazer uma alteração nisso. Vou levar frente de trabalho para esses lugares e pessoas que não deveriam estar no Bolsa Família, que precisam trabalhar, um homem de 25 anos que tem que ralar, vai ter que ralar. Não é justo ter uma pessoa sendo entregador, ralando todos os dias da semana para pagar o imposto que vai sustentar um marmanjo que não quer trabalhar. Esse vai cair no meu pente fino. Bom, candidato, tá preparado, né? Tem uma boa retórica, tem uma boa conversa. E para a gente encerrar esse bate-papo, fico muito feliz com a tua presença agora, conhecendo pessoalmente, a gente tem uma outra visão da sua candidatura, para você conversar com o Mato Grosso do Sul. Espero que o nosso estado acolha aí diante, né, das suas necessidades também e dentro do trabalho da sua candidatura, para você conversar agora com os nossos, né, telespectadores, a audiência do nosso Mato Grosso do Sul. Pessoal do Mato Grosso do Sul, saiba de uma coisa, não acreditem em promessas vãs, não acreditem em quem diz que tudo vai ser fácil. Mudar o Brasil vai ser muito difícil. A gente está numa situação de desgraça. É como se o Brasil fosse um paciente com câncer terminal. Dá para salvar? Dá. Só que você vai ter que fazer quimioterapia. E, prazer, eu sou a quimioterapia, eu sou o remédio amargo. Eu vou enfrentar o crime como nunca enfrentaram, vou enfrentar a corrupção como nunca enfrentaram. O que eu peço para vocês é coragem de participar do tratamento, porque depois que a gente recupera, aí a gente vai ficar saudável por muito, muito tempo. Acreditem, o futuro do seu estado, o futuro do Brasil é glorioso. Não adianta a gente ficar vendendo o futuro, trocando ele a troca de promessa vazia, enquanto o presente fica uma desgraça, tá? Não caiam em conversa mole, ouçam as pessoas que dizem que o caminho é difícil e parem de ouvir as pessoas que te prometem as picanhas e os celulares de graça. Essas aí, em geral, costumam te enganar. Obrigado. Conversei com Renan Santos, né, candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Candidato, feliz em conhecê-lo. Tá bem sul-mato-grossense, né? Tá com tereré aqui, tá com bota, tá com chapéu. Bora viajar. Eleições 2026, o voto na Record. Se você gostou desse conteúdo, então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Obrigado.